conhece. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Amém? Vamos falar com Deus. Deus, nós louvamos o teu nome, nós glorificamos a Ti por esse privilégio, essa oportunidade única de reconhecermos a Tua soberania e sabemos que o Senhor continua sendo Deus e que não muda. É aquele que vela por nós, é aquele que nos ama, e o Senhor é a causa da nossa existência, Senhor. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Por isso a Tua bondade nos alcançou, é um privilégio para nós. Agradecer ao Senhor, sermos gratos por tudo. Por isso eu peço que o Senhor fale conosco através do Teu Espírito, que a Tua palavra haja morada em cada coração, que possamos sair daqui agraciados mais uma vez, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assim em paz. Nós iremos refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Glória a Deus por esse momento, amém? Deus é maravilhoso. Ele já disse que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Interessante que por onde Jesus passava, ele enxergava as pessoas e não via como um homem natural que chegava. O homem natural, ele olha para as pessoas de forma às vezes desprezíveis. Às vezes menospreza as pessoas, despreza as pessoas, porque ele olha apenas o físico da pessoa, o exterior da pessoa, mas não olha o interior. Pois a palavra de Deus diz que o Senhor ele conhece a gente por dentro e por fora. Não é que o Senhor não é como o homem, que o homem vê e passa do lado e não ajuda, não sustenta, não ensina, mas pelo contrário, o Senhor ele olha e atrai as pessoas para ele. Assim. Nós iremos falar hoje a respeito de um homem conhecido aqui da igreja, biblicamente falando, de um cego de nascença. E esse cego de nascença, a Bíblia diz que ele viveu uma situação difícil na sua época, no momento que estava inserido nessa história. A Bíblia diz que Jesus ia passando com os seus discípulos, e uma grande multidão também acompanhava Jesus, porque o texto diz que por onde Jesus passava atraía muitas pessoas, porque ele chamava a atenção das pessoas e curava as pessoas, libertava, transformava, fazia tantas coisas maravilhosas que muitos ficavam admirados através das suas ações, do seu poder manifesto na vida das pessoas que buscavam para ser alcançada pela sua misericórdia e pela sua bondade. E nessa história, a Bíblia diz que Jesus ia passando com os seus discípulos e Jesus viu. O interessante, Jesus viu, como sempre via, as pessoas necessitadas, desprezadas, abandonadas, solitárias. Jesus sempre olhava para essas pessoas. Então Jesus, olhando para esse cego de nascença, viu ele naquela situação e os discípulos também olharam. Só que Jesus, quando viu aquele homem, viu de uma forma diferente. Já os discípulos já começaram a questionar e a perguntar a Jesus: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? O interessante é quando os discípulos eles fazem essa pergunta a Jesus, uma interrogação, eles estavam tratando aquele homem como se fosse um amaldiçoado, como se fosse uma pessoa que estava carregando uma maldição hereditária que vinha passando de geração em geração, ou quem sabe já estava alcançando os seus pais. Por causa desse pecado, e talvez eles imaginavam assim, eu creio que sim. Então eles estavam levando essa situação para a vida deste homem que estava cego, pedindo esse mal em determinado lugar. Então Jesus já começa trazendo uma resposta diferente para este homem.
para os seus discípulos, dizendo a seguinte palavra: nem ele pecou e nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Então tem coisas, irmãos, que está acontecendo talvez na sua vida e na minha vida, e muitas vezes nós não sabemos o propósito e o motivo e por que está acontecendo. Mas a resposta do Senhor para mim e para você nesta noite é: isto aconteceu ou está acontecendo é para que as obras de Deus sejam manifestas através de você. Na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Então Jesus imediatamente lhe deu uma resposta: nem ele pecou e nem seus pais, trazendo uma resposta mais clara, objetiva. Isso aconteceu para que eu manifeste o meu poder na vida dele e mostre para que as pessoas possam ver que eu tenho poder suficiente para fazer o impossível acontecer na vida daquele que crê. Então, quando Jesus ele fala aos discípulos, dando a resposta, Jesus cospe na terra, faz lodo com a saliva, aproxima-se do céu e aplica aquela saliva, aquela lama que ele fez com a saliva, aplica nos olhos do cego e pede para que ele vá ao tanque de Siloé, esse lado do tanque, lá nos seus rosto, nos seus olhos. E a palavra de Deus diz que este homem ele não mediu esforço, ele não questionou, ele não interrogou Jesus, mas pelo contrário, ele foi segundo a ordem de Cristo. E a Bíblia diz que ele foi, e quando ele chega até o tanque, ele lava com a água que está naquele tanque nos seus olhos, e imediatamente o milagre acontece, ele começa a enxergar. E o que me chama a atenção, querido, que leu essa história, não foi a água do tanque que curou este homem. Não foi Jesus que curou este homem. Interessante, né? Nem Jesus, nem Jesus. Que curou este homem? Foi a obediência dele. Porque se ele não fosse, ele continuaria sendo cego. Mas ele obedeceu a ordem de Cristo e foi até o tanque, lavou-se com a água que estava no tanque, e a palavra de Deus se concluiu na vida dele. Por isso que a palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Quando a gente obedece, as coisas acontecem naturalmente. O nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas. Jesus está e ele agiu. Claro que Jesus abençoou a vida daquele homem, mas a obediência dele fez a diferença. Ele tomou uma atitude que muitas vezes nós não queremos tomar. Queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso tempo. E o Senhor está dizendo que a fé, que a obediência, ela transforma coisas, ela muda a história, ela transforma o impossível no possível. E isso aconteceu na vida deste homem, porque ele obedeceu a voz de Cristo. Jesus olhou para ele, poderia até olhar para aquele homem, assim como os discípulos olharam para aquele homem, aliás, e na medida do possível que estava olhando, começou a, talvez até condená-lo, pelo fato da situação que ele estava vivendo. Mas Jesus olhou para ele de uma maneira tão diferente, que o olhar de Jesus chamou a atenção de muitos, a ponto de Jesus ter misericórdia desse homem e agir em prol dele. E quando a gente se encontra muitas das vezes em situações, não entendo a deste homem, mas em outras situações nas áreas de nossas vidas, sempre o Senhor vai olhar para nós com um olhar de misericórdia, de compaixão, de resposta, de solução para nossas vidas. Assim que Jesus teve a resposta e a solução para a vida deste homem que estava nessa situação há muito tempo. A Bíblia não diz quanto tempo ele estava nesse estado. Também não menciona o nome dele, mas diz que ele era um servo de nascença. Quando este homem recebeu o milagre, foi curado através da obediência posta em Jesus, a Bíblia diz que os vizinhos
que conhecia este homem, que vivia há muito tempo nessa situação, começaram a falar um com o outro. Após ele receber a bênção, começou a glorificar o Senhor e adorar a Deus. Apesar que o Senhor Jesus Cristo não havia se revelado para ele, apenas ele ouviu que era Jesus que aplicou aquele lodo, aquela lâmpada nos seus olhos. Os demais que viram aquilo começaram a falar: parece com ele. E outros diziam: é ele mesmo. E outros começavam entre eles a haver discussões: será que é ou não é? Então aquele homem, ele abriu a sua boca e disse: sou eu mesmo. Sou eu. Às vezes tem pessoas que nos cercam, seja vizinho ou não vizinho, parente mais próximo, até do nosso próprio lar, e quando chegar a ver o milagre que aconteceu na sua vida, em nossas vidas, em minha vida, vão ficar admirados, porque talvez não estava acreditando que o impossível e que a bênção iria chegar sobre você. E quando o milagre chegar, muitos vão se questionar: será que é ele mesmo? Será que era mesmo? Será que a bênção chegou na vida dele mesmo? Será que essa oportunidade foi alcançada por ele? Será que a porta de emprego abriu para ele? Aí é nesse momento que você vai abrir sua boca, porque aquele que recebe as bênçãos do Senhor nunca fica calado, mas abre a boca para agradecer. Então você vai abrir a boca e vai dizer: sou eu mesmo. Eu estava naquela maneira, eu estava desempregado, mas o Senhor abriu a porta de emprego para mim. Eu estava doente e o Senhor me curou. Eu estava passando por dilema, por lutas, mas o Senhor me trouxe a resposta. Ele me tirou da situação de miséria e hoje me colocou de pé. Então você vai abrir a boca quando o milagre chegar, quando a resposta chegar, e muitos vão ficar pasmos, admirados, porque o Deus desse ex-cego, o Jesus desse ex-cego, também é o teu Deus, o teu provedor e o teu mantenedor. Então muitos ficaram admirados: será que é ele ou não é ele? Ele disse: sou eu mesmo. Então perguntaram a ele: quem que fez isso? Ele abriu a boca e disse: um homem chamado Jesus. Cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou nos meus olhos e disse que eu deveria, se não é, lavar com água do tanque e ficaria curado. E eu fui, obedeci a ele, fui lavar os olhos e fiquei curado. E estou enxergando. E muitos ficaram admirados ali. Mas só que entre eles havia dissensões. Então foram falar para os fariseus. Então os fariseus, doutores da lei, vieram até este homem para questionar, para saber o motivo. O interessante é que os vizinhos sabiam que ele era cego de nascença, os fariseus também sabiam, só que eles não queriam realmente confirmar o milagre que Jesus havia feito. Então ele, questionando aquele homem, perguntou. Ele falou tudo o que Jesus havia feito na vida dele, o estado que ele estava vivendo e agora a maneira que ele estava vivendo, porque era uma nova etapa de vida, era uma nova vida que Jesus deu para ele, porque ele poderia trabalhar, ele poderia se manter, ele poderia agora ser totalmente diferente e ser grato a Deus pelo resto da sua vida. Mas os fariseus não queriam apenas que isso viesse a ser divulgado, eles queriam parar aquele homem. Então perguntaram a ele: quem te fez isso? Ele disse: um homem chamado Jesus. Só que os fariseus não ficaram conformados com isso. Então mandaram chamar os pais dele. Os pais dele chegaram lá, interrogaram os pais dele. Então os pais dele falaram para os fariseus: olha, conversa com ele, interroga ele, pois ele já é de maior. Por que eles falaram isso? Porque os fariseus falaram o seguinte: que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então os pais temeram, por isso que falaram: interrogar ele, pois já é de maior. Então novamente questionaram: quem te fez isso? Ele disse: um homem chamado Jesus me fez isso. Então o homem que era cego, que agora não era cego mais, perguntou aos fariseus e os demais que ali estavam: vocês querem ser discípulos dele? Então os fariseus falaram: discípulo dele seja tu,
nós somos discípulos de Jesus, de Moisés, pois Deus não fala com o pecador, Deus fala com Moisés, falava com Moisés, mas com este homem não. Então este ex-cego falou o seguinte: se ele era pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Aleluia! Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Isso é convicção. Ele não menosprezou aquilo que Deus havia feito na vida dele, o milagre que tinha recebido, a bênção. Agora é um novo homem, iria viver uma nova etapa, iria poder trabalhar, lutar, correr atrás, conquistar os seus objetivos. E a Bíblia diz que quando ele começou a falar isso, sabe o que aconteceu? Expulsaram ele da sinagoga. Os pais dele até mesmo menosprezou o próprio filho. Em vez de ajudar o filho, dizendo que ele era cego, confirmando que ele era cego, preferiu que o próprio filho falasse, porque temiam ser expulso da sinagoga. Mas a ação do filho foi diferente. Eu não posso negar, eu não posso deixar de falar daquilo que Cristo fez na minha vida. Eu não vi ele, mas eu ouvi a sua voz, eu obedeci a sua palavra, por isso que eu estou enxergando. Depois de um tempo, Jesus se encontrou com este homem, o homem também se encontrou com Jesus. Então, quando Jesus viu este homem, disse: crês tu no Filho do Homem? E o cego responde a Jesus: que é ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus disse: sou eu mesmo que falo contigo. Aleluia! Então este homem adorou o Senhor, se prostrou e o adorou. Louvado seja Deus por isso. Ele não se conteve. Quando viu Jesus, adorou Jesus e agradeceu a Jesus e recebeu a Jesus como Salvador do seu mundo. Devemos fazer da mesma maneira que este homem fez. Quando nós recebemos a bênção da parte de Deus, devemos ser gratos a Ele. Em tudo, não negar seu santo nome. Por mais que as pessoas não creiam como nós cremos, o que importa é permanecer fiel. Por mais que expulse você, por mais que menospreze você, por mais que rejeite você, mas existe um Deus do céu que te ama e que nunca vai te rejeitar, porque Jesus viu você, Jesus viu aquele homem e te chamou para a sua presença. Aí eu pergunto: quando Jesus viu você, de que maneira você estava? De que maneira você se encontrava? Talvez era um cego espiritualmente falando, humano, coxo, talvez menosprezado pela sociedade da época. Mas veja quem é você agora, aonde você está, em que posição Jesus te colocou. Veja como o Senhor mudou a sua vida, como Ele abriu seus olhos, o seu ouvido, para que você pudesse ouvir sua voz, assim como aquele homem ouviu, como ele não enxergava, mas no momento em que ele, a partir do momento em que ele recebeu o milagre, ele estava enxergando. Mas quando viu Jesus, ele não rejeitou, ele se prostrou e o adorou. E isso devemos fazer também constantemente. Hoje você ouve, hoje você vê, hoje você fala, hoje você anda, hoje você toca, então você é um privilegiado. Hoje é o momento de você falar das grandezas de Deus, das bênçãos de Deus conquistada, do privilégio de entender que maior é o Senhor dentro de cada um de nós, pois Deus, Ele não olha como o homem olha. Deus, Ele não vê como o homem vê. Deus, Ele vê o interior. Ele conhece o meu coração, o seu coração. Ele te conhece por dentro e por fora. Ele vai, aquele check-up, diagnóstico geral, vem da parte de Deus para com você. E nessa noite o Senhor está dizendo: olha, hoje você não precisa mais de tanto. Você não precisa mais da água que está no tanque, mas você precisa da minha presença, você precisa da água viva, você precisa do meu Espírito, você precisa
palavra. Então coloque em prática aquilo que eu ensinei e que ensino a cada um de vocês. Creia na palavra, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Amém, queridos? Vamos ficar em pé no nome de Jesus? Tem situações em nossas vidas que teu pai, tua mãe, teu esposo, tua esposa, teu filho, teu tio, as pessoas que muitas vezes nos cercam, ela não pode ver, não consegue enxergar o que se passa dentro de nós, porque estamos vivendo. Mas aquele que está sempre ao nosso lado, ele vê e conhece. Então ele é responsável em querer mudar a sua vida, em querer tratar você, em querer levantar você, em querer melhorar aquilo que você tanto necessita. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer isso para contigo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus é maravilhoso.